3, 2, 1 e olhos abertos, vamos embora fazer aqui uma questãozinha, uma questão bem boa da nossa querida ESA, e eu vou tentar trazer aqui para vocês um conceito meio... Não, um conceito não, na verdade, né? Mas uma explicação um pouco mais embasada nessa questão para poder ter um compreendimento maior, entende? Porque eu vejo que muitas das resoluções que a gente vê aqui, é, as pessoas explicam, mas explicam como se tu já entendesse, sabe? Ou às vezes é uma questão muito específica. Não que essa seja uma questão muito, muito específica, mas ela tem uma coisa que ela é diferente. E muitas das vezes tu só pega e fala assim, ah, foi atirado um segundo depois e coloca -1 e não entende nem o porquê e nem o que tu tá fazendo. Então eu vou tentar aproveitar essa questão aqui para explicar um pouquinho mais como é que funciona a translação de gráfico ali para te poder entender o porquê que tu diminui e não o porquê que tu soma, por exemplo, sabe? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questãozinha aqui e vamos fazer ela juntos, perfeito? Uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Essa competição consistia em lançar um alvo móvel e o atirador efetuar um disparo para tentar acertá-lo. Ou seja, o negócio vai fazer um movimento de parábola, porque ele fala ali, ó, em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dada por. Então, a gente já pode identificar, só de acordo com o enunciado, essa partezinha aqui, que como a equação que ele deu é justamente -2. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para poder facilitar. Não, vou terminar de ler aqui primeiro, na verdade. A altura é representada, a trajetória do alvo foi dada por isso aqui, em que tempo em que t é o tempo em segundos após o disparo. A altura do alvo é representada em quilômetros e por uma função por uma f de t. Após um segundo e do mesmo local de onde o alvo foi lançado, o atirador inclinou sua arma a 45 graus e realizou um disparo retilíneo e acertou o alvo. Qual a altura do alvo quando ele foi atingido? Tá, primeira coisa, deixa eu só dar um zoom aqui porque a letra fica um pouquinho melhor, tá? Primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é o seguinte: a gente sabe a equação, a equação aqui, né? Vou anotar a equaçãozinha aqui no cantinho para poder ficar melhor para vocês. Então, f de t, ela é -2 sobre 9 t ao quadrado. Deixa eu só ver se é mais ou se é menos ali. Mais 4 terços de t. Então, perfeito. Vamos lá. Mais 4 terços de t. Essa é a equação, tá? Então, é uma equação de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Então, eu vou posicionar aqui, na verdade, um eixo, mas tu pensa nesse eixo como, na verdade, sendo um chão, tá? Um chão normal aqui, por quê? Aqui, ó, o alvo, ele foi lançado a partir do tempo zero, certo? Então, aqui eu vou fazer o eixo do tempo e aqui eu vou fazer a altura. Show de bola? Show de bola. Vamos lá, a altura aqui. Tá. O que acontece? A partir do segundo zero, a gente atira o nosso alvo e como é uma parábola com o coeficiente angular dela valendo o A dela, né, basicamente, sendo negativo, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso aqui, tá? Eu vou definir somente a altura positiva, porque, né, justamente a gente está trabalhando só com isso aí. E é isso. E o que acontece? Ele fala que um segundo depois a gente vai dar o tiro. Então, quando a gente dá o tiro, né, e é justamente uma reta, a gente vai ter esse movimento aqui acontecendo olhando de lado. Então, o que, que ele quer, basicamente? Ele quer que a gente iguale as equações, porque quando tu iguala as equações, tu vai afirmar que aquela ali é a altura, é o momento em que as duas alturas são iguais. Então, tu iguala as equações e isola o tempo para que tu ache o tempo em que o tempo de encontro entre o tiro, entre o projétil, no caso, e o alvo, certo? Perfeito. Então a gente descobre o tempo, joga na equação e acha a altura. Tá? Eu vou fazer tudo passo a passo, estava só explicando para vocês identificarem. Mas o que eu quero que vocês observem nessa questão, que é o seguinte: tu percebe que se a gente só igualar as equações, né, porque como ele falou que o ângulo entre o chão e o projétil é 45 graus, a gente consegue descobrir pelo conceito de funções
né? A gente sabe que o coeficiente angular, ele pode ser definido como a tangente do ângulo. Portanto, a tangente de 45 é igual a justamente o nosso ali do projétil, que vai ser justamente 1, porque a tangente de 45 é 1. Como o objeto ele sai do chão, significa que o B é zero. Portanto, a segunda equação ela pode ser definida como x. Mas o que acontece? Existe um seguinte parâmetro que a gente precisa analisar aqui, que é o seguinte. Tu concorda comigo que f de x seria essa equação aqui, ó? Seria essa equação aqui? Ó. Seria isso aqui? F de x seria isso aqui. Seria como se, é claro, eu não fiz exatamente com a mesma inclinação, né? Mas seria como se saísse do tempo zero. E não sai do tempo zero, tá? Então, quando a gente estuda funções, caso tu não tenha estudado ainda, quando tu estudar, tu vai verificar que é o seguinte. Quando tu mexe no x de uma função, tu desloca ela no x, mexe no x, tu desloca ela horizontalmente dessa maneira, tá? Então é o seguinte, eu vou desenhar aqui duas equações, tá? A equação ax mais b e a equação, vou desenhar três na verdade, ax mais 1 mais b e y três linhas igual a x menos 1 mais b, tá? O que que tá acontecendo aqui? Eu vou desenhar essa aqui de preto, essa aqui de azul e essa aqui de vermelho, tá? Então, essas são as três equações aqui que eu vou estar apresentando para vocês, só para mostrar aqui rapidinho, porque a minha câmera está tapando, mas eu vou fazer isso com bastante calma, tá? Quando a gente analisa a primeira reta, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá? Já na equação número 2 aqui, a y duas linhas, a gente vai ver que, na verdade, o que acontece é o seguinte, é justamente o movimento inverso. Quando tu soma no x, tu desloca o gráfico para a esquerda. Então, seria como se o gráfico saísse do zero. Do zero não, desculpa, do menos 1. Então, eu vou esticar um pouquinho aqui o eixo, né? Mas seria como se aqui fosse o tempo igual a zero e aqui fosse o tempo igual a menos 1. Perfeito? Agora, analisando a outra equação, em que a gente diminui no x, seria como se tu deslocasse, quando tu diminui, na verdade, tu desloca para a direita do gráfico. Então, é o contrário ao intuitivo, digamos assim. E o que eu quero apresentar com isso tudo? Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, quando tu, por exemplo, tu trabalha com as duas equações, a equação da parábola e a equação da reta do tiro ali. O que tu vai usar, né, nessas duas situações? Tu tem a primeira equação sendo o seguinte. Primeira equação, novamente, ela vai ser menos 2 sobre 9 t ao quadrado mais 4 terços de t. E a segunda equação, ela, do tiro, né? Ela vai ser como sendo x. Mas o que acontece? Ela foi atirada 1 segundo depois, né? Mas o que acontece? Eu quero poder igualar elas, tá? Só que o que acontece? Se eu só igualar as duas equações aqui, vou colocar como t ao invés de x, né? Que fica mais fácil. O que acontece quando tu... Porque x ou o tempo ali no caso vai ser a nossa variável, tá? Espero que esteja ok essa parte. Quando tu analisa somente a parábola e a reta, tu vai perceber que isso sozinho faz sentido. Mas quando tu quer igualar as duas, tu precisa fazer com que elas partam do mesmo tempo. Por que tu precisa que elas partam do mesmo tempo? Porque tu concorda comigo que no mesmo tempo, tá? No mesmo tempo, no tempo igual a 5, pode ser que elas se encontrem. Mas qual que é o problema disso? Que, na verdade, o tempo do tiro ele não vai ser o tempo 5, ele vai ser o tempo 6. Então, para que tu consiga
Acabou que eu parei o software de gravação sem querer, mas basicamente o que tu vai precisar fazer, né, é transformar essa, essa nossa equação aqui, a nossa f de x igual a t, na f de x. No caso, o que que a gente tem aqui, na verdade, né? A gente tem a reta vermelha, a reta preta, desculpa, né? A gente tem a reta preta como sendo justamente a f de x igual a t. Essa é exatamente a equação da nossa reta preta aqui. Mas a gente não pode usar a reta preta, porque se a gente for analisar, a trajetória que a gente tem é a da reta vermelha. Então a gente precisa transformar a reta preta na reta vermelha. Como é que a gente faz isso? A gente substitui, a gente desloca o gráfico para a esquerda. Para esquerda não, né? Para direita, tá? É porque na minha câmera tá ao contrário aqui. A gente projeta o gráfico para a direita. Para projetar o gráfico para a direita, a gente vai diminuir no x. Porque tu lembra que é contraintuitivo, né? É justamente o contrário quando a gente pensa. Então a gente vai utilizar o T menos 1. Por quê? Porque daí é tudo. Ao invés de ser o gráfico preto, agora é o gráfico vermelho, que é justamente o que a gente tem. Que é como se ele saísse um segundo depois. Mas por que a gente faz isso? Porque quando tu equacionar agora, tu vai ver que o tempo que a gente achar vai ser justamente o tempo em que as duas equações estarão funcionando, tá? Então esse é o pensamento que tu tem que ter, beleza? Então agora vamos para a parte matemática, digamos assim, né? Para a parte algébrica, desculpa. E vamos lá. T menos 1. Eu vou estar passando tudo para o lado de cá para deixar positivo o termo que está ao quadrado aqui. Então vamos lá. E vou estar multiplicando por 9 para poder tirar as frações, beleza? Então vamos lá. 2 tempo ao quadrado menos 12, já vou colocar multiplicando por 9, tá? Mais 9t menos 9. Já fiz tudo aqui. Vamos ver, dar uma olhada aí, ver se foi, mas o que eu fiz basicamente foi passar tudo para o lado de lá, esses dois termos para o lado de lá, e multipliquei tudo por 12 para poder tirar a fração. E agora a gente só corre para o abraço para poder achar a nossa báscara, tá? Vou fazer com vocês a báscara aqui, apesar de dar para fazer com some-produto. Mas vamos lá. 2 vezes menos 9, tá? Isso aqui, ó, vai dar 8 vezes 9 dá 72, mas como é mais, vou fazer passo a passo aqui, vai dar 72 mais 9. Justo isso aqui, ó, dá 72, e como é menos com menos dá mais. Portanto, sobre 2A, lembra? 2 vezes A. Isso aqui vai dar 3 mais ou menos 9, raiz de 81, sobre 4. Portanto, o x1 e o x2 vão ser justamente 3 mais 9 sobre 4, que vai dar 3. E o outro vai dar menos 6 sobre 4, ou seja, menos 3 sobre 2. Existe tempo negativo, gente? Não existe tempo negativo, né? Portanto, o tempo que a gente tem é o tempo igual a 3. Aí que tá o detalhe. Quando o tempo é 3, qual que vai ser a nossa altura? Bom, como a gente sabe que no tempo igual a 3 as duas alturas têm que ser iguais, a gente vai jogar tempo igual a 3 em qualquer uma das duas equações e vai dar a nossa altura. Então eu vou jogar na equação de segundo grau mesmo aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então menos 2 nonos de tempo ao quadrado sobre 3 igual a f dt. Então aqui vai dar menos 2 vezes 9 sobre 9, mais 4 sobre 3 vezes 3. Portanto, 9 corta com 9, isso aqui corta com isso aqui. Portanto, o nosso f de t é igual a 2 quilômetros. Show? Gabarito dessa questão alternativa E, de elegante. Perfeito? Espero que você tenha entendido aí. Lembrando, qualquer dúvida pode estar comentando. Fica à vontade, estarei disposto a resolver qualquer dúvida que você tenha aí. E é isso, tá? Comente aí sugestões de questões. E é isso. Um beijo no seu coração e olha